वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनः वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमणिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Gaurangoika Gatir Bhajasitamati Si Gauradham Sthiti Satsatsoika Vitir Kushanga Viratir Dusto Vetha Niskriti Si Rupaika Sanatana Nati Si Jivate Josati Si Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati. Gauriya Goshti Pati. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que aqueles que estão vindo até mim, assim como um homem que sente muita urgência, sente muito necessário ter um barqueiro para cruzar um rio, se alguém vem até mim e tenta me utilizar dessa maneira, eu não tenho nenhum relacionamento com eles. Aqueles que vêm até mim, assim como um homem que sente necessário ter um barqueiro para cruzar um rio, ou seja, eles querem um guru. Então, na verdade, eu não tenho nenhum relacionamento com eles. Eu não quero manter nenhum relacionamento com eles. Na verdade, eles vêm até mim para me enganar. Me enganar significa eles querem Labha, Puja, Pratishta, dinheiro, adoração, reconhecimento, porque com a ajuda de Guru Vaishnava nós podemos obter isso muito facilmente. Então, Prabhupada diz, aqueles que vêm até mim com diferentes motivações, aqueles que querem me enganar, e seja certo que eu vou enganá-los vida após vida. Então, deixe que eles viajem por esses mundos infinitos, deixe que eles sintam o gosto desta vida material. O ponto é que, na verdade, eles são almas condicionadas. As almas condicionadas nunca conseguem se livrar dos desejos materiais. Esse é o ponto principal. Prabhupada diz que o humor de desfrute de uma alma condicionada está tão profundamente enraizado, o humor de desfrute de uma alma condicionada está tão profundamente enraizado que é praticamente impossível erradicar a causa raiz dessa doença, é impossível. Mas esteja certo que sem erradicar a causa raiz deste desejo, dessa doença, nós não podemos começar o verdadeiro Haribhajana. Haribhajana não é algo trivial, mas Haribhajana é algo tão fácil, tão fácil, tão fácil que eu não posso nem explicar. E ao mesmo tempo, Haribhajana é algo tão difícil, tão difícil, tão difícil que eu não posso nem explicar. É algo que depende da realização, da misericórdia do Guru. Quanto mais você pode receber a graça do Guru, mais você pode perceber, compreender, você pode entrar no campo da realização. Você pode se lembrar que Prahlada Maharaj falou diante de Nishinradeva, Prabhu, esta é a principal doença. As almas condicionadas nunca conseguem se livrar do desejo material, mas elas podem se livrar. Se elas puderem vender a sua cabeça aos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros, então isso é algo muito fácil. Prahlada Maharaj disse, diante de Nishinradeva, ele disse, Prabhu, Vimunchati yada kamano manavo manusasthitano tarhi eva pundarikaksha bhagavataya kalpate. Vimunchati yada kamano manavo manusasthitano tarhi eva pundarikaksha bhagavataya kalpate. What does it mean? E o que significa? Prahlada Maharaj diz que aquelas almas condicionadas, quando elas eliminam qualquer tipo de desejo material de dentro de suas mentes, até mesmo em forma sutil, quando eles eliminam qualquer forma de desejo material, imediatamente essa Jivatma
desenvolve o poder do Senhor Supremo, ou seja, de Shri Guru. Not that they cannot have any smell of desire. Vimunchati jada kamano, any kind of material is there inside, man. If they are going to cut it, ou seja, se as almas condicionadas se livram de qualquer traço de desejo material, então, em sânscrito se diz Jarhi Tarhi, significa quando, então, naquele exato momento que elas se livram dos desejos materiais, elas podem desenvolver esse poder do Senhor Supremo, a divindade. Então, por que as almas condicionadas são tão pobres, tão fracas? Por que as almas condicionadas são tão pobres, tão fracas? Por quê? E por que Guru Vaishnava são tão poderosos? Qual é a razão? A única razão é que não há nenhum traço de desejo dentro do coração de Guru Vaishnava, e é por isso que eles são tão poderosos. Eles estão servindo o Senhor Supremo a todo tempo, ininterruptamente. É por isso que eles são poderosos. E as almas condicionadas não conseguem eliminar seus desejos materiais, é por isso que elas são fracas. Se houver qualquer desejo material, talvez a pessoa até saiba falar sânscrito, possa memorizar o Veda, Vedanta e tudo, mas se houver contaminação de desejos materiais, kama, desejos egoístas, estes desejos, no fim das contas, não vão permitir que essa pessoa se eleve. É uma contaminação devido à qual a pessoa não pode se elevar, é um grande problema. Então, pela misericórdia de Guru Vaishnava, nós podemos facilmente nos livrar de Maya, isso não é um grande problema. E, na verdade, eu diria que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, o próprio Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, ele é a manifestação completa do Vishwa Vaishnava Sabha. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada é a manifestação completa do Vishwa Vaishnava Sabha. E por quê? Porque dentro do coração de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, se você não for cego, você pode ver a assembleia completa de todos aqueles grandes Vaishnavas, o Guru Varga Gaudiya anterior, os acharyas estão todos ali. Todos eles estão ali, você pode encontrá-los. Estão todos reunidos ali dentro do coração de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. É por isso que eu diria que Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada é a manifestação completa do Vishwa Vaishnava Sabha, porque dentro do coração de Prabhupada você pode encontrar todo o Guru Varga reunido. Naquele dia eu estava falando, não é? Que na Assembleia de Kansa, na Assembleia de Jarasandha, nós não podemos esperar que um Vaishnava vá ser honrado. Então não chore, tente conter a sua emoção, porque hoje, no presente, Guru Vaishnavas puros não podem ser honrados. Claro que eles não querem ser honrados, eles cospem na honra que alguém concede para eles, eles não querem esse tipo de coisa. Só estou falando que hoje em dia nós não podemos esperar que Guru Vaishnavas puros sejam honrados em nenhuma sociedade, nenhum local. Apenas eles podem ser honrados por Nityananda, pelo Guru Varga prévio, isso nós podemos esperar. Aquele dia eu estava explicando que era a instrução permanente de Brahmaji Maharaj diante do seu filho Naradi Maharaj. Ele disse: Narada, eu vou falar tudo em detalhes sobre o Bhagavata Tattva Vijnana, mas não tente usar mal este conhecimento. A mesma coisa, o Prabhupada dizia sempre. Ele dizia, aqueles que estão vindo para Gaudiya Mata com a motivação de fazer um mau uso do divino conhecimento disponível aqui, a Gaudiya Mata não tem nenhum relacionamento com eles.
Eles não têm nenhum relacionamento com a Gaudiya Mata. A Gaudiya Mata não é algo tão barato. Eu não posso afirmar que eu estou ficando na Gaudiya Mata, que eu sou um acharya da Gaudiya Mata. Eu não posso falar isso, até a menos que eu possa provar que eu estou alinhado com o Prabhupada totalmente. As pessoas tolas deste mundo, elas podem conferir qualquer tipo de título para eles, Jagat Guru, isso, aquilo, elas têm essa liberdade. Nós não vamos pensar sobre isso. Por que a gente tem que se preocupar com isso? Qualquer tipo de título, elas podem dar para qualquer pessoa. Isso não é um grande problema, mas o ponto é que Prabhupada repetidamente falou, aqueles que não estão totalmente induzidos por Goloka, por Vaikunta Avesh, em Bengali e em sânscrito se chama Vaikunta Avesha. Se você não tem esse Vaikunta Avesh, um acharya perfeito vai sentir este Vaikunta Avesha. Avesha significa indução. É como se ele estivesse intoxicado. Ele estivesse num transe. É como no Bhagavatam está escrito que aqueles que são grandes paramahansas, eles exibem esse tipo de comportamento. Ou seja, depois de beber muito vinho, você não consegue manter seus pés no chão direito. O seu corpo começa a balançar. E está escrito o mesmo exemplo. Quando você bebe esse néctar do Krishna Prema, então depois de beber e beber e beber, você vai desenvolver uma intoxicação total, como se fosse, assim como Nityananda. Por que Nityananda agia daquela maneira? Mahaprabhu falava com ele, "Ei, Goshai", e Nityananda Prabhu apenas sorria, apenas ria. Nityananda Prabhu estava como completamente bêbado. Por quê? Isso é Krishna Prema, Amrita, esse néctar do amor puro por Krishna, que é a maior intoxicação que uma Jivatma pode sentir se a sua fortuna for favorável. Porque agora é um grande perigo. Nós não podemos esperar que uma Jivatma saia de Maya. Como nós podemos esperar? A cada fração de segundo, Maya vai lançar a sua rede. Como nós podemos ajudá-las a se livrar? Pelo menos deve haver sinceridade com elas. Se não houver sinceridade, nós não podemos esperar. Como nós podemos esperar? Eu não sou tão tolo. Eu sou tolo, mas não tão tolo. Eu não posso esperar que todo o mundo material vá ouvir esse tipo de Harikatha flamejante. Elas vão se sentir mal. Elas vão ficar chateadas, porque elas têm um humor de desfrute dentro do coração. Até mesmo Harikatha, Kirtana, elas querem utilizar, até mesmo Harikatha e Kirtana, elas querem utilizar como um tópico de desfrute. Elas querem utilizar para desfrutar. Bhaktivinoda Thakur falou, os tópicos de Radha e Govinda, aqueles que são sarradias, estão cantando por toda parte os assuntos de Krishna, Radha Krishna. E Bhaktivinoda Thakur falou, nós não vamos permitir de maneira alguma esse tipo de Kirtana sarradia. E se eles pararem o seu Kirtana, ainda assim está tudo bem. Se eles pararem esse Kirtana, porque nós estamos falando dessa maneira, aquele dia eu falei, a Maharaj disse isso, então eu vou parar, ok, pare. Mas nós não podemos permitir que a situação se degrade ainda mais. Então, por que Prabhupada, por que aqueles sarradias quiseram atacar Prabhupada em Jagannatha Puri? Por que eles quiseram matar Prabhupada, atacar Prabhupada? Por que aqueles sarradias em Navadvip quiseram matar Prabhupada? O que é que Prabhupada fez de errado? Nada. Simplesmente porque Prabhupada queria falar sobre a verdade absoluta, de maneira absoluta, ficando numa plataforma absoluta.
Este é o principal problema. That was the main problem. That's why they wanted to É por isso que eles quiseram matá-lo, They wanted to beat him. quiseram That's bater why nele. Bhaktivinoda Thakur wanted to send É por him isso que to Bhaktivinoda Thakur quis enviá-lo para cá, Vrajapatam, Harinam, para ele começar Satakoti. Satakoti Namyagna, ou seja, sacrifício de cantar 1 bilhão de santos nomes. E esse é o principal problema hoje. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir a verdade absoluta de maneira absoluta. Não. Até mesmo, eles querem utilizar este Harikatha e Kirtana, eles querem utilizar com um humor de desfrute, eles querem desfrutar, mas é estritamente proibido. Na verdade, nós não podemos provar que nós fizemos Guru Seva, que nós estamos servindo Guru. É algo impossível. Se alguém está servindo o Guru, ou se alguém serviu o Gurudeva na sua vida, ou seja, não é possível falar que alguém serviu o Gurudeva, porque Guru Seva é algo contínuo. Apenas eu estou falando para que vocês entendam no passado, presente e futuro. Do contrário, não se pode falar dessa maneira. Aquele que fez Guru Seva na sua vida, ele vai ficar servindo Gurudeva continuamente. Por um período de tempo infinito, ele não vai parar de servir o Guru e começar a servir Maya. A pessoa não vai falar, Maharaj, eu já servi muito Guru, agora eu vou começar a servir Maya. Isso não é possível. Aquele que desenvolveu o gosto por Guru Seva, ele nunca vai abandonar. E aqueles que utilizam este Guru Seva como um instrumento para obter Labha, Puja Pratishta, eu não estou falando sobre eles. De qualquer maneira, eles vão ser enganados por Maya, eles querem enganar as pessoas, mas é certo que eles vão ser enganados. É certo. Eles querem enganar Guru Vaishnava, então, automaticamente, eles também vão ser enganados. Então, Guru Seva não é uma brincadeira, não é algo trivial. Guru Seva, aqueles que querem obter alguma Labha, Puja Pratishta em nome de servir o Guru, isso não é Guru Seva. Isso não é, de fato, Guru Seva. Ninguém fez Guru Seva se a pessoa tem esse humor. Ou seja, sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum traço de interesse pessoal. Se você fizer Guru Seva com pureza, então é certo que você vai desenvolver força devocional, sem sombra de dúvidas. Então, fazer Guru Seva, servir o Guru, e desfrutar de Guru Vaishnava não são iguais. Existe Guru Seva e Guru Bhog. Elas não são iguais, são polos opostos, mas as pessoas tolas não entendem isso. Elas não entendem. Prabhupada diz, como que as pessoas estão agindo dessa maneira, elas não conseguem entender. Como que as pessoas estão indo justamente na direção negativa, elas são tão tolas. Elas falam, olha, ele fez tanto Guru Seva na sua vida, eu vi. Mas elas são muito tolas. Se ele realmente fez Guru Seva em sua vida, mas o resultado não está mostrando que ele fez Guru Seva. Prabhupada falou isso, não sou eu que estou falando. Não fique bravo comigo. Se você vier, eu posso te mostrar. Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur disse isso. Keshava Goswami, Shridhar Goswami, você não pode brigar comigo. Então, por que elas estão indo na direção negativa? Por que as pessoas ficam bravas? Porque esse tipo de discurso vai contra o comportamento, o caráter delas, o humor delas, o plano, o programa delas. Esse tipo de Harikatha vai contra elas. Por isso elas ficam bravas. Mas elas não podem provar que isso está contrário ao Shastra. Elas não podem provar que Prabhupada, o Bhaktivinoda Thakur não falou isso. Bhaktivinoda Thakur falou que se esse tipo de Sahajya Kirtana for interrompido, ainda está tudo bem.
Mas nós não podemos permitir que a situação se degrade cada vez mais. Mas alguns acharyas falam, ok, a gente pode falar abertamente sobre a Rasa Lila e tudo mais, para nos livrar da nossa luxúria, mas eles são grandes tolos. Primeiro de tudo, eles estão cometendo ofensa aos pés de lótus de Rupa Goswami e do Guru Varga. Eles estão violando a instrução do desenvolvimento gradual do bhajana. Eles estão ignorando o procedimento de desenvolvimento gradual. E eles falam, porque Vishwanatha Chakravarti disse, mas Hari, como é que você pode entender o que Srila Vishwanatha Chakravarti disse? Você não tem Guru Anugatya, como você pode entender? Se você entender o humor de Vishwanatha Chakravarti, você deve vir diante de Siddha Goswami Maharaj, Keshava Goswami Maharaj, mas você está agindo caprichosamente. Você quer explicar caprichosamente. Certa vez, um Sahajiya idiota, ele quis explicar os capítulos do Rasa Lila diante de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Era um suposto Pandita. Não sabia nada de bhajana, um suposto Pandita. Queria obter nome e fama, queria manter o seu corpo material diante de Gorakshora Das Babaji Maharaj, que é a nossa prática usual. Nós queremos colocar o nosso corpo material, que é feito de carne e sangue, diante de Guru Vaishnava, e queremos provar, olha, veja, ele me amava muito. Ele costumava te amar muito. É por isso que você é um grande macaco. Sempre nós queremos provar. Quando vamos falar Harikatha, não Avirbhava, a gente fala, aquele Maharaj me amava muito, mas isso é uma grande tolice, e daí? Guru Vaishnava, eles podem abraçar o mundo inteiro. O mundo inteiro. O que falar de você e eu? Mas esse é o humor deles. Eles são tão grandiosos. E você quer provar, olha, ele me amava muito, ou seja, para receber pratista. Por que você não pensa repetidamente sobre quanto amor você deu para o seu Guru Padma? Emoção não é devoção, quanto amor você deu. Você deve falar com a sua mente, com o seu verdadeiro ser. Quanto amor você deu para Guru Vaishnava, o que você fez por Guru Vaishnava, que sacrifício você fez na sua vida por Guru Vaishnava. Você deve calcular isso. Então, nós estamos ocupados coletando Labha, Puja, Pratishta. Então, aquele suposto animal material, aquele suposto Pandita, repetidamente falou para Gorakshora Das Babaji Maharaj, olha, eu quero ler os capítulos da Rasa Lila diante de você, porque Srila Gorakshora Das Baba é analfabeto, ele não sabe de nada, né? Mas eu sou um Pandita, por isso. Então, repetidamente ele falou, e um dia Gorakshora Das Babaji Maharaj ficou muito bravo, ele falou, Srila Gorakshora Das Baba falou, ouça, vá para o prostíbulo, para ler esses capítulos da Rasa Lila, isso vai ser bom para você. Eu não tenho qualificação, eu não tenho adhikara, eu não tenho adhikara para ler, para ouvir a Rasa Lila. Com esse corpo material, essa mente material, sai um cheiro ruim do meu corpo, esse corpo material, que ousadia. Ele ia diante de Gorakshora Das Babaji Maharaj, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Keshava Goswami Maharaj, Jiva Goswami Pada, Sanatana Goswami Pada, todos eles. Mas as pessoas estão seguindo na outra direção. Como eu posso pará-las? Eu estou latindo como um cachorro. O dia, a noite inteiro eu estou latindo como um cachorro. Mas eu não posso impedir todos vocês. Como eu posso pará-los? Como é possível para mim? O primeiro ponto é que, se eu falar dessa maneira, eles acham que eu sou inimigo deles. Eles falam, ele é o nosso maior inimigo, temos que matá-lo para que ninguém fale dessa maneira. Assim como cansa. A areia, a gente não precisa de Krishna, ele é inútil. Não precisa de Krishna. Jogue Krishna fora. Nós devemos viver sem Krishna.
Não deve haver nenhum Guru Vaishnava na nossa sociedade, no nosso templo. É um grande problema, né? Eles não têm etiqueta. Então nós queremos nos livrar de Guru, Vaishnava e Bhagavan. Somos os maiores impersonalistas. Então, o quanto eu estou desviado dos pés de lótus de Prabhupada? Se houver um mínimo de humanidade, nós devemos nos sentar e seguir calculando o quanto eu me desviei do caminho dos pés de lótus de Prabhupada. Um verdadeiro pregador, ele sempre vai enfrentar confrontações. Eles vão enfrentar confrontações, porque as pessoas vão atacá-lo. Um verdadeiro pregador sempre não tem um caminho fácil de pregar a verdade absoluta. Você não pode mostrar. Você não pode mostrar. Haridas Thakur, ele queria falar as glórias do Harinama e foi atacado. Shyamananda Prabhu e Srinivas quiseram pregar e foram atacados. Prabhupada queria falar e foi atacado. Todos querem atacar Guru Vaishnava, eles querem matá-los e acabar com eles. Ele está falando um Harikatha estrito, ninguém vai segui-lo. Mas, esse é o sucesso do bhajana dele. Você é tolo. Se ele fala um Harikatha estrito e ninguém vai segui-lo, sim, este é o sucesso dele. Este é o sucesso dele. Que algumas pessoas, poucas, bem poucas, sempre tem um filtro por meio do qual até mesmo o coronavírus não passa. É um filtro muito maravilhoso. Corona é algo material, estou falando sobre o Harikatha de toda maneira. Então, este é o sucesso de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Este é o sucesso que as pessoas comuns não querem ir até ele. Ele vai ter tempo suficiente. Mas, de qualquer maneira, a pregação pode ser feita por Gorakshora Das Babaji Maharaj. O mundo inteiro sabe o nome dele. Quem é que não? Quem é que não sabe o nome de Srila Gorakshora Das Baba, a sua etiqueta, a sua renúncia? Quem é que não sabe? Quem é que não conhece Bhaktivinoda Thakur? Bhaktivinoda Thakur nunca foi para o estrangeiro, Gorakshora nunca foi para o estrangeiro, Swarupa Goswami nunca foi para o estrangeiro, mas o mundo inteiro os conhece. Quem é que não? Todos conhecem, porque a etiqueta, a acharana, o humor de seva é o maior ou o principal procedimento de pregação. Se eu tenho humor de seva, se eu tenho nishta, firmeza, se eu tenho verdadeira etiqueta, perfeita etiqueta, se eu tenho Siddhanta Vichara, automaticamente a pessoa pode falar: oh, Maharaj, ele é um grande devoto, mas ele não fala o Siddhanta. Isso não pode acontecer, isso é uma tolice. As pessoas são tão tolas, elas falam: Maharaj, ele é um grande devoto, é um grande bhakta, mas ele não fala o Siddhanta correto. Isso não pode acontecer, como é possível? Talvez ele não saiba falar sânscrito, mas o Siddhanta é relacionado com Bhakti Devi, é automático. Se houver Bhakti e não houver Siddhanta Vichara, como é possível? Até mesmo, nós não podemos esperar aquele Siddhanta Vichara perfeito de grandes panditas, daqueles Siddhantas perfeitos que a gente recebeu de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Cada um daqueles Siddhantas, se eu falar, vocês podem ficar surpresos. Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj quis enganar aquelas pessoas materialistas. Ele quis entrar num banheiro público, viver ali, onde as pessoas faziam urina e fezes. Por quê? Por que ele fez isso? Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj quis provar. Ele quis jogar as suas sandálias no rosto das pessoas materialistas, talvez vestidas ou com uma posição elevada. Então, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj quis jogar a sandália no rosto das pessoas. Por isso que ele entrou, fez essa lila. Por quê? Porque que as pessoas materialistas venham, que elas venham e façam urina e fezes na minha cabeça. Isso é muito bom para mim.
Vocês todos podem vir e fazer urina e fezes na minha cabeça. A minha cabeça é um ótimo local para fazer isso, porque eu não posso fazer Haribhajana. Eu não consigo fazer Haribhajana. Essa é a grande lamentação expressa por Gorakshora Das de Maharaj. Um dia, uma Mataji falou, Baba, 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 tem uma cobra. E ele falou, onde é que está a cobra? Porque ele não conseguia ver externamente. Babaji Maharaj colocou a mão, onde é que está? Onde é que está? E ela falou, Are, você quase colocou a mão, ela ia te picar. Por que você colocou a mão aí? E ele falou, eu quero que a cobra me pique. Eu quero que a cobra me pique, porque eu não consigo fazer Haribhajana. Por que eu vou manter? Como que eu posso manter esse corpo material? Como? Eu não tenho vergonha? Eu sou um sem vergonha? Como é que eu estou mantendo este corpo? Eu quero que a cobra me pique. Isso é bom para mim. Este é o humor de Gorakshora Das de Maharaj. Mas ainda assim, nós somos tão orgulhosos, nós somos tão egoístas, que esse humor não toca o nosso coração. Nós somos tão caídos, nosso coração é tão duro. Srila Vishwanatha Chakravarti dá um exemplo, e Prabhupada também falava que nós devemos carregar uma dinamite, jogar no coração das pessoas materialistas, uma dinamite de Harikatha. Então, siga jogando dinamites, e um dia, aquela camada de pedra ou de ferro pode se quebrar de alguma maneira. Se você puder tornar o coração dessas pessoas materialistas suave, então elas podem entender este sutil Siddhanta Vichar. Prabhupada dizia, nós devemos lançar essas dinamites de Harikatha, nós devemos lançar repetidamente. Talvez eles possam falar slogans contra Guru Vaishnavas puros. Eles vão falar, saiam do templo, vocês estão nos perturbando, tudo bem. Guru Vaishnavas puros, eles estão te perturbando. Então você pode arranjar um capanga para os Guru Vaishnavas puros irem embora. Mas Are, eles são como Vidurji Maharaj. Você é tão idiota, você está se dando ao trabalho de pagar um capanga para expulsar Guru Vaishnavas do templo, mas eles podem sair automaticamente, porque a Gaudiya Mata vai junto com eles. Quem é você? Quem é você para afirmar que você é um acharya da Gaudiya Mata? Quem é você para afirmar? Prabhupada diz, se você não tem um humor, se você não está protegendo todo o Siddhanta Vani, então você não deve afirmar esse tipo de coisa. Este é o principal dever. Este é o principal dever de todos os membros da Gaudiya Mata. Impedir que a situação se degrade, parar com as contaminações, mas a toda parte a política. Maharaj, se você quer fazer política, por que você não vai? Você poderia se tornar um grande ministro. Por que você está contaminando a sociedade Gaudiya? Prabhupada diz, as pessoas tolas, elas dizem, aquele Maharaj, ele fez muito Guru Seva, mas elas são idiotas. Prabhupada fala, se elas fizeram Guru Seva, então o resultado vai mostrar. Mas onde é que está o resultado? Ele fez Guru Seva, mas nós vemos ele num estado condicionado. Ele está num estado condicionado. Como salvar as pessoas tolas? Elas são tão cegas, como salvá-las? Prabhupada diz, como que eu posso entender que uma árvore é uma mangueira? Você deve checar os frutos, as folhas. Então, numa mangueira, eu não posso esperar que cresça um coco. E num coqueiro, eu não posso esperar que nasça uma manga. Então, as pessoas tolas, como elas vão entender? Você verá um humor de serviço ininterrupto na vida de um Guru Vaishnava. É como uma grande inundação. É como uma grande inundação, um desastre natural. Você vai ver o Harikatha
fluindo, jorrando da boca de lótus deles, continuamente e ininterruptadamente. Não é algo inventado mentalmente, o Siddhanta que eles falam. Então tem muita contaminação, imensas contaminações por toda parte hoje. Talvez nos próximos 500 anos a gente não poderia purificar. E todo Guru Varga partiu. Todo Guru Varga partiu. Nós quisemos enganá-los, então eles quiseram nos enganar. É algo automático. Prabhupada diz: nós podemos entender ao ver o resultado. Se você ver que não há resultado, ou seja, que o Paramahansa Gurudeva tinha aquela qualidade, mas dentro deste Guru atual não tem essas qualidades, então como você pode dizer? Há muito tempo atrás, talvez 25 anos atrás, um grupo de pessoas de alguma grande sociedade, que eu não quero dar o nome, eles vieram até Guru Maharaj. Eu estava no escritório naquele momento. Eles vieram e disseram: olha, nós queremos falar com o seu Guru Padma sobre a posição de um acharya hoje. Ou seja, como deve ser um acharya hoje em dia? Deve ser um Ritwik? Tem essa palavra em sânscrito, em bengali. Ritwik significa que depois que Gurudeva parte, alguém é eleito para representá-lo. Ou seja, talvez esse representante seja apto ou não seja apto. Esse é o sistema de Ritwik. E eles queriam perguntar: hoje em dia a gente deve seguir esse sistema de Ritwik, mas Prabhupada nunca disse isso. Até mesmo nós podemos ver que na época de Guru Padma, se de alguma maneira ele estava 90%, 80% alinhado, mas depois que Guru Padma partiu, ele desenvolveu a Anyabilasa e agora está totalmente desviado do caminho de Guru Padma e de Prabhupada. Então, como eu posso dizer que esse acharya eleito é um acharya? Prabhupada nunca falou isso. Um acharya eleito, que está seguindo Guru Padma 100%, nós poderemos ver todo o caráter, todas as qualidades do Guru refletidas dentro do próximo, né? Do contrário, esteja certo que há alguma duplicidade, não é algo genuíno. Então, depois que Guru Padma partiu, se algum acharya foi eleito e ele está se desviando, então o posto dele não é como um de um ministro que pode fazer tudo errado, mas ele se mantém ali. Ele vai se manter no posto. Não é assim. As pessoas tolas não conseguem entender isso. Dessa maneira, veja, Prabhupada ele quis falar que as pessoas comuns não entendem. Elas pensam que o mantra significa que um guru, um suposto guru, vai falar algo no ouvido e o discípulo vai embora. Em bengali a gente diz: Kane phuk deva, kane phuk é não? Phuk marna, kano mein phuk marna. Ye mantra nahi hai. Que isso, na verdade, não é mantra diksha. Nós somos tão tolos que a gente não entende isso. Prabhupada diz: Diksha kale bhakto kare atmasamarpan, sei kale Krishna tare kare atmasam. Sei deho kare tar chidanandamay, aprakito dehe tar charana bhaja, Chaitanya Charitamrita adi. No Chaitanya Charitamrita, Antyakanda 4, 192, 193. Ali, Srila Vishwanatha Chakravarti explica: Prakito dehendriyadinam eva bhakti sansargena aprakitatyam sparsho maninnayen naiva sadhu buddhyamahe achinto saktya bhakti upodesho kalo eva tasyo gunatitani
dehendriyo manangsi maya bhakti mahatmo darshanartham alakshitameva srijante mitva bhutani tani atyalakshitameva layam janti. That means, just like, Srila Vishwanatha Chakravarti diz, ele usa esse exemplo. Yatha kanchanatam yati kansa, yatha kanchanatam yati kansaha, raso vidhanataha, tatha diksha vidhanena diyatvam jayate ninam. Like bell metal, É assim como um metal belo chemical reaction, que, com uma reação química, pode ser convertido em ouro. 100% possible. Isso é 100% possível. Scientists, Aqueles they cientistas, confess that eles já confessaram. Por que não seria possível? Se nós pudermos mudar a estrutura molecular do ferro, it can change. então ele pode ser transformado. Those radioactive elements like Assim como aqueles elementos radioativos como urânio, plutônio, can, after long gapping, depois de um grande intervalo de tempo, they can, eles podem degradar, ou seja, eles podem vir para um segundo nível, aqueles elementos radioativos. Dessa maneira, pode haver alguma reação que eu e você não conhecemos. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti quis dizer, yatha kanchanatam yati kansaha, yatha kanchanatam yati kansam raso vidhanataha tatha diksha vidhanena dijatvam jayate ninam. This way, if actual diksha is there, how you can understand? dessa maneira, como você pode entender que alguém realmente recebeu Diksha? Isso não é algo trivial. Você deve desenvolver esse tipo de sensibilidade. Como você pode saber? Como você pode saber que você foi realmente iniciado por um Guru Vaishnava puro? Como você pode saber? Ou seja, depois de receber Diksha, você poderá gradualmente sentir, ou imediatamente você poderá sentir. Se a sua submissão for 100% perfeita no momento da Diksha, instantaneamente você vai perceber, você vai sentir que o seu humor vai mudar e você vai sentir uma inclinação para o serviço dentro do seu coração. Você vai sentir essa mudança no seu coração, esse humor de seva, esse sentimento transcendental. E gradualmente, depois de se submeter, você vai sentir que a sua mente e os seus órgãos sensoriais vão estar sempre querendo se ocupar em Bhagavata Seva, sempre. Prabhupada diz, e Mahaprabhu também já falou muitas vezes, aqueles que estão desenvolvendo tremenda afinidade por Guru, Vaishnava, Harikatha, esteja certo que esta é a última vida deles. Se você estiver sentindo tremenda atração por Harikatha, Kirtana e Guru Vaishnavas puros, sem duplicidade, então esteja certo que esta é a última vida dessas pessoas. Eles vão ter a chance de obter o seva eterno a Guru Vaishnava. Então, como você pode entender que você foi iniciado? Depois de uma iniciação perfeita, você sentirá uma transformação no seu coração. Você vai sentir uma atração tremenda por Guru, Vaishnava, Dham, Nam. Instantaneamente, você vai sentir essa tremenda atração por seva. Você vai querer fazer mais e mais seva. Servir Guru, Vaishnava, Bhagavan continuamente, ininterruptamente. As pessoas materialistas não conseguem perceber isso. Um homem foi iniciado há 20, 25 anos. Mas as pessoas não conseguem entender se ele é um devoto puro ou não. As pessoas materialistas não conseguem entender que Gaura Kishora Gaudiya Maharaj é um devoto puro. As pessoas materialistas têm tanto apego material que elas estão sempre argumentando com base na matéria. Agora mesmo, não é? Meia hora atrás eu estava falando que um suposto Vaishnava, ele queria se provar um grande Pandita, ele queria receber um certificado
um certificado de Gorakshora Das Gaudiya Maharaj. E esse é o nosso humor. Nós sempre queremos receber um certificado de Srila Goswami Maharaj. Nós sempre queremos um certificado de Keshava Goswami Maharaj. A gente fala, Are Maharaj, Sridhar Maharaj já declarou que ele é um Shakti-Avesha Avatar. Are, Shakti-Avesha Avatar, que tolice é essa? Guru, Vaishnava sempre falam dessa maneira para te enganar, para te enganar. Guru Vaishnava não são tão tolos. Eles falam dessa maneira para te enganar. Quando Guru Vaishnava te glorificam, quando eles te glorificam, esteja certo que esse é um dia muito ruim. Prabhupada diz, eu não quero ter essa má sorte, eu não quero ter essa má sorte na minha vida de ouvir Guru Vaishnava me glorificando, glorificando meu nome, minha fama. Oh, meu Deus! Esse tipo de má sorte eu não quero ter na minha vida. Esse tipo de má sorte eu não quero na minha vida. Esse tipo de má sorte eu nunca quero desenvolver em minha vida. Para que Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj fale, oh, você é muito bom, você é muito grandioso. Não, isso é engano. Eles vão me enganar dessa maneira. Eles querem me testar. Quanta pratista, quanto desejo de reconhecimento eu tenho na minha vida. Então é para te colocar em mais problemas, porque você quer pular no fogo de pratista. Agora eu posso falar sobre isso. Você quer pular no fogo de pratista. Então eles querem te dar algo. Assim como Naradi Maharaj veio diante de Kansa e ele falou, o que aconteceu? E Kansa falou, olha, na verdade, eu estou libertando aqueles bebês porque eles não são perigosos. E Narada falou, oh, você é tolo? Os semideuses são muito espertos. E ele falou, mas está escrito que o 8º filho é que vai me matar. E ele disse, olha, você é um tolo. Os semideuses são muito espertos. Quem é que pode dizer? Você está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Mas se você for contar ao contrário, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então o primeiro filho vai ser o 8º. E ele falou, realmente? Então, por quê? Naradi Maharaj, ele quis fazer Kansa de bobo. E é muito fácil. É muito fácil fazer alguém, um acharya, ou uma pessoa que está sempre buscando pratista, é muito fácil enganá-los. Então, Kansa foi enganado por Naradi Maharaj. Na verdade, Naradi Maharaj queria acelerar o procedimento para que essa personificação do pecado pudesse morrer rapidamente. Então, não pense que Naradi Maharaj é cruel, que ele não tem misericórdia. Não, ele é muito misericordioso. Naradi tem misericórdia de todo mundo, até mesmo para os demônios, para Kansa, mas nós não conseguimos ver, porque não combina com o nosso humor. Bhaktivinoda Thakur diz que eles sempre falam dessa maneira. As pessoas, sempre aprovam. As pessoas aprovam pessoas de natureza semelhante à delas. As pessoas sempre querem aprovar pessoas de natureza semelhante a delas. Elas não vão aprovar eu e você ou o nosso Harikatha. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Dessa maneira, às vezes, Guru Vaishnava falam, você é o Jagat Guru, Are Maharaj, Lokatirtha. Nunca vi esse tipo de acharya na minha vida. Veja, ele tem milhares de seguidores. Porque aqueles que são grandes Vaishnavas, eles são tão espertos, eles podem sentir o seu coração a milhares de milhas de distância. Eles podem entender que aquela pessoa está pulando no fogo, que ela não está prestando atenção ao meu Siddhanta Vichara, que ela está ignorando Prabhupada, está ignorando Bhaktivinoda Thakur, está ignorando a Gaudiya Mata. Então deixa eu dar esse título para eles, é muito bom. Ele é muito bom, realmente. Para que
possa se acelerar So foolish. esse procedimento. Actually, Guru Vaishnava never wants. Na verdade, Guru Vaishnava nunca querem nos enganar. Nós queremos ser enganados. Esse é o principal. So, Guru Vaishnava, Então, Prabhupada speaking, Prabhupada diz, Sila Acharya Zi Prabhupada, veja, Sila Siddhanta Vichara Prabhupada, o Acharya, and try to como calculate. Prabhupada agia como um Acharya. Veja o Siddhanta de Prabhupada e calcule. Nós precisamos calcular o quanto estamos desviados dos pés de lótus de Prabhupada. Prabhupada disse, Prabhupada speaking that way actually, that what I am speaking actually, Pratishtha. estou falando sobre Pratishta. Ele disse, olha, eu não quero desenvolver essa má sorte, eu nunca quero desenvolver essa má sorte de precisar ouvir minhas próprias glórias vinda da boca de lótus, de Guru Vaishnava. Esse é um dia muito desafortunado. Se Guru Vaishnava estiverem me glorificando, me elogiando, eu nunca quero ouvir isso. Eu nunca quero ouvir glorificações a mim, vinda da boca de lótus de Guru Vaishnava. Não quero desenvolver essa má sorte. Mas Keshava Goswami Maharaj diz, Parampudyapada Keshava Goswami Maharaj, o meu Guru Padma disse, que as pessoas são tão tolas, tão idiotas. Aquilo que não está disponível ali, as pessoas tolas vão esperar esse objeto daquele local. Sabe? Aquilo que não está de maneira alguma disponível ali, Are Maharaj, não está disponível ali, não tem Bhakti ali. E você está indo naquela direção. Srila Keshava Goswami Maharaj disse, nós queremos obter algo de uma fonte que não possui aquele objeto que nós queremos. Nós estamos sempre ocupados em desfrutar ou receber uma pratista falsa. Nós estamos habituados, essa é a nossa doença crônica. Estamos totalmente corrompidos. Nós estamos habituados, essa é a nossa doença crônica. Nós sempre queremos receber um reconhecimento falso. Estamos habituados, as pessoas podem me elogiar, me dar grandes guirlandas. Isso é muito bom, a gente quer receber isso. Maharaj, essa é a situação hoje em dia. Aquilo que não está de maneira alguma disponível ali, ou seja, você está recebendo Diksha. De qual fonte? Are Maharaj, você está recebendo Diksha para desenvolver Krishna Bhakti, para eliminar o cativeiro material, ou para quê? Para receber algum glamour e posição? Se for isso, você pode ir, correr e pular numa frigideira, ou pular no fogo. Você tem essa liberdade, nós não temos controle sobre você, porque o seu chefe é a sua mente caprichosa. Você pode agir assim, como você quiser. Mas Keshava Goswami Maharaj falou, as pessoas são tão tolas. Aquilo que não está disponível ali, nós estamos esperando esse objeto, aquela misericórdia ali. Este se tornou o hábito de toda a sociedade. Are Maharaj, não está disponível ali, você está indo para lá. E eles vão te culpar, vão falar, olha, você está criticando? Mas o que você quer dizer por criticar? Quando Guru Vaishnava falam Harikatha e estão apontando a verdade absoluta, isso não é criticismo. Isso não é, de maneira alguma, criticismo. Não tente tomar uma vantagem indevida daquele verso do Chaitanya Charitamrita. Por corpo, palavras e mente, diz esse verso. Pelo corpo, palavras e mentes, nós não devemos causar dor a ninguém. Mas Guru Vaishnavas puros, eles vão te causar dor, eles vão te bater, eles querem te lançar para longe. Veja no Upanishad. Upamanyu foi punido por seu guru. Que tipo de tratamento foi dado a Upamanyu pelo Gurudeva dele? Ele foi punido, foi castigado severas vezes, né? Qual tipo de tratamento ele recebeu?
Então, por quê? Porque eles querem dar o sentimento direto que eles têm dentro do coração deles. Eles querem te dar o sentimento direto de seva, sentimento de seva. Nós nos consideramos muito espertos. Nós podemos fazer uma exibição de que nós servimos Guru Vaishnava e falar: Are Maharaj, eu servi aquele Vaishnava puro. E no Harikatha a gente vai falar: olha, eu servi de tal maneira. As pessoas falam: ele é um grande servo de Gurudeva. Porque um verdadeiro servo de Guru Padma, ele é muito honrável para mim. Vocês devem ler esse artigo que fala isso. Ou seja, tem muitos artigos que vocês todos os dias, em toda a sua vida, você não poderia ler tudo. Você quer fazer Vani Seva? Que tipo de Vani Seva você quer fazer? Que tipo de Seva você quer fazer, seu tolo? Você deve fazer, mas da maneira que Guru Vaishnava te orientam. Você pode traduzir, você pode fazer pequenas notas todos os dias também, porque as pessoas comuns estão perdendo a paciência para ler um livro completo. As pessoas não leem um livro inteiro hoje. Estão tão ocupadas com internet, celular. Elas são inquietas, como macacos, mais inquietas que macacos, mais do que macacos. Elas não têm paciência para ler um grande livro. Então, nós decidimos publicar pequenas notas. Você pode traduzir para Hindi, ou para Punjabi, ou para vários idiomas, Bengali. Você pode traduzir e seguir, tentando colocar uma energia nisso. O dia inteiro você está dando energia para a vida familiar, por que você não pode fazer isso? Dessa maneira você pode se livrar deste samsara material. Dessa maneira, gradualmente, você pode se desenvolver. E a inspiração você pode obter automaticamente. A inspiração você pode obter automaticamente, embora Guru Vaishnava não estejam com você fisicamente. Gurudeva pode ter partido, mas você pode ver o estilo de vida daquele Guru Vaishnava puro. Você vai seguir refletindo quem é que está o guiando, quem está guiando ele. Não tem ninguém ali para controlá-lo. Maharaj, você não pode ver, você é cego. Você é cego. Mas existe esse controle divino sobre Guru Vaishnava. Narottama Thakur estava chorando. Gurudeva partiu e Narottama estava chorando. Narottama Thakur estava chorando. Gurudeva partiu há muito tempo e Narottama estava chorando. O nosso Gurudeva prévio, sabe? Prabhu Lokanatha kabhe more loiya jabe shiru pero pad padme kabe samarpibe. Ele diz: quando eu poderei ver o meu Guru Padma, Lokanatha, pegando a minha mão e me colocando diante de Rupa Goswami Pada e dizendo: olha, estou oferecendo essas flores aos seus pés de lótus. Então, Narottama, estou te oferecendo este Narottama. Quando meu Guru Padma poderá me entregar como uma oferenda de flores aos pés de lótus de Rupa Goswami Pada. E quando eu poderei desenvolver essa sorte inigualável, quando eu poderei ter essa chance, essa oportunidade inigualável, porque agora eu estou muito desafortunado, eu quero explorar. Eu quero me elevar a este ponto para que as Shaktis me castiguem. Elas digam: ei, faça esse seva, faça aquilo. Então, Narottama estava falando: e eu sou um devoto tão materialista, eu não consigo sentir nada. Sou muito material, estou pensando em pratista, dinheiro. Mas Narottama Thakur falou:
Quando eu poderei desenvolver essa sorte? Quando eu poderei ter essa anugatya, essa submissão, para que as Priyanarmasakis possam me castigar, falando, olha, faça o seva dessa maneira, não faça daquela maneira. Quando eu terei essa sorte? Quando nós poderemos falar? Quando nós poderemos ter essa chance como Prabhupada? Quando nós poderemos ter essa oportunidade daquilo que Prabhupada sempre quis falar? Todas as 24 horas, até mesmo nos sonhos, nós poderemos seguir falando e ouvindo sobre Rupa, Sanatana, Vishwanatha Chakrataka, até mesmo em sonhos. Nós poderemos falar Harikatha, ouvir Harikatha. Quando esse tipo de chance de ouro eu terei em minha vida? Eu estou esperando por isso. Isso é Siddha Avastha. Essa é a perfeição. Esse é o sucesso do Bhajana. Este é o sucesso do Bhajana. Tente entender. Não fique bravo. Se você ficar bravo comigo, você não vai obter nenhum lucro. Você não vai obter nenhum benefício. As pessoas materialistas são tão orgulhosas que elas insultam Guru Vaishnavas. Guru Vaishnavas puros estão sentadas no chão ou numa cadeira baixa e aquele idiota está sentado numa cadeira alta para se provar como alguém grandioso. Srila Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj nunca quis agir assim. Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj nunca quiseram agir assim. Se eles estivessem 1 centímetro mais alto, se eles vissem que eles estavam 1 centímetro mais alto, o assento deles, eles rejeitavam aquele assento e se sentavam mais baixo. Eles tinham esse tipo de humildade, de submissão, de Trinadapi. Você deve seguir isso. As pessoas materialistas, eles podem até mostrar que abandonaram Kamini Kanchan, ou seja, dinheiro e mulheres, mas elas não conseguem superar Pratishta, o desejo por reconhecimento. Posso falar sobre isso, mas antes eu quero falar sobre outro ponto. Um dia, um idiota que queria se provar um grande Bhagavatacharya, eu sei o Bhagavata, eu posso explicar o Bhagavata. Ele quis receber um certificado de Srila Gorakshorodas Babaji Maharaj. Ele falou, Babaji Maharaj, eu quero ler os capítulos da Rasa Lila diante de você. Repetidamente ele pediu. E o coração de Guru Vaishnavas, ele é tão puro que se você tiver alguma impureza no seu coração, eles conseguem ver. Eles têm uns olhos de raio-x. Eles podem ver o seu coração, o que existe ali. Então, Srila Gorakshorodas Baba falou, olha, na verdade, eu não tenho direito, qualificação de ouvir a Rasa Lila. E ele falou, eu quero ler para você. E por fim, Babaji Maharaj ficou muito bravo e falou, bem, então você pode ir para o prostíbulo para ler a Rasa Lila, é o local certo para você. E quando aquele idiota foi embora, Srila Gorakshorodas Babaji Maharaj falou, olha, corte a terra onde ele se sentou e traga a terra nova do Ganges e coloque água do Ganges e esterco de vaca, porque aquele local está contaminado. E aquele mesmo idiota, certo dia, ele colocou o seu próprio pé dentro de um pote com água, aquele mesmo idiota colocou o seu próprio pé dentro de um pote com água e diante de Gorakshorodas Babaji Maharaj ele falou, olha, na verdade, essa é a água que lavou os pés de um Brahmana. E essa água vai ser desperdiçada? Esse Vaishnava Charanamrita, ou seja, ele colocou seu próprio pé na água, num pote de água, e falou diante de Babaji Maharaj, oh meu Deus, eu coloquei meu pé aqui nesse pote, e essa água que lavou os pés de lótus de Vaishnava vai ser desperdiçada? Ninguém vai beber? E Babaji Maharaj falou, não, eu estou aqui, eu posso beber, me dê para mim. E Gorakshorodas Babaji Maharaj bebeu toda a água. Agora você entende? Agora tente entender qual é a situação do Bhajana, do campo do Bhajana. Tente entender. Se isso não é o suficiente, então é melhor você abandonar o campo do Bhajana. Você não pode fazer Bhajana.
Tente ver como Guru Vaishnava querem nos ensinar, como Guru Vaishnava querem expulsar ou eliminar esse tipo de vaidade, porque nós somos muito orgulhosos. Como que Guru Vaishnava querem eliminar esse tipo de humor. Mas a gente quer receber Pratishta, a gente acha que Pratishta é o principal. Então, Gorakshora Bhaji Maharaj e aqueles devotos puros, eles de propósito querem fazer esse tipo de lilas para que as pessoas digam: olha, ele é um mendigo, ele não é nada, não vá até ele é um mendigo. Eles querem provar isso. Ah, eles são inúteis. Eles sempre querem provar isso. Eles sempre querem manifestar uma lila para que as pessoas pensem que eles são inúteis. Como Shukadeva Goswami sempre quis provar que ele era inútil. Ele nem mesmo usava kalpim, totalmente nu, sem nenhuma roupa. Paramahansa Acharya Srila Shukadeva Goswami. Ninguém pode entender que ele é um Paramahansa. Ele é grandioso. E ninguém pode entender. É por isso que Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Maharaj quis dizer: Jar lagi boi bolite bhoy sejoni na jane. For whom I fear, to disclose of the secrecy. Para quem eu temo revelar este segredo de Bhajana. Ou seja, se a pessoa não entender esse segredo, então ele fica satisfeito. Um camelo, ele sempre come cacto. Se você der grama para o camelo, ele não quer, ele quer um cacto. Enquanto você não pode botar seu dedo ou seu pé num cacto. Essa é a situação. Krishna Das Kaviraj Goswami falou: Avatoshta, ou seja, aqueles que são não devotos, eles são como camelos. Eles sempre querem comer cacto. Então, para quem que nós queremos manter ou revelar este segredo do Bhajana? Se a pessoa não entende, se ela é cega, então qual é o problema? Por quê? Então, aqueles que são Paramahansas, eles podem apreciar. Krishna Das Kaviraj Goswami falou dessa maneira. Então, quão perigoso é esta pratista, esse reconhecimento mundano? Aquele homem quis lavar o próprio pé e falar: oh, eu sou um Brahmana, eu sou um Vaishnava, a água que lavou meus pés está sendo desperdiçada, ninguém quer beber. Ele falou: não, eu posso beber, dá para mim, e começou a beber. Gorakshora Das Maharaj quis provar que todas as pessoas materialistas, os demônios, eles podem vir e fazer urina na minha cabeça, urina e fezes. Eu vou dar essa chance para eles. Eles vão pensar: ah, ele é muito pobre, ele é um mendigo, muito bom. Mas elas não sabem que Nityananda Balarama está lá. Nityananda Balarama está ali. Se você quiser fazer algo de errado contra eles, então de alguma maneira Nityananda Prabhu pode te matar, você nem sabe. De alguma maneira, Nityananda Prabhu, de alguma maneira, Nityananda Prabhu pode te matar. Você não pode entender. Mas os devotos puros podem entender. Ele partiu deste mundo porque ele era contrário a Guru Vaishnava, contrário a Gaudiya Mata. É por isso que Nityananda Prabhu pode matá-lo. Nityananda Balarama está controlando incontáveis mundos. E ele controla até mesmo Krishna. E ele está lá, atrás de Guru Vaishnava. Você pode tentar fazer algo de mal contra Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Guru Vaishnava, e pode ver o resultado. Você pode ser totalmente destruído se você tocar qualquer ponto. Então, pratista é o principal problema. Nós podemos abandonar tudo. Nós podemos abandonar tudo, Kamini Kanchana, ou seja, desfrute, dinheiro, riqueza, mas é praticamente impossível evitar
o desejo de pratista. Pratista é uma doença tão crônica. Eu já disse, até mesmo aqueles que lutam pela liberdade da pátria, eles pulam no fogo, mas isso também é por desejo de pratista. Também tem contaminação de pratista. Aqueles cientistas que inventam grandes coisas, você poderia dizer, Maharaj, eles estão fazendo tudo pelo bem do mundo. Sim, sim, sim. Mas ainda assim, numa forma sutil, eu posso provar. Porque você não consegue entender. Os devotos Gaudiya, eles têm uma visão tão acurada, tão sutil, e eles podem dizer, olha, ele tem pratista também. Darwin, antes de partir do mundo, ele falou também, olha, toda a minha vida passou nas florestas, indo para vários locais, e eu perdi todo o gosto por minha vida, mas ainda assim, isso era pratista, eu desejava reconhecimento. Então, quando alguém fala, eu não preciso de pratista, quando alguém afirma, eu não preciso de pratista, de nada, isso também é um tipo de pratista. Eu não preciso de pratista, isso também é um tipo de pratista. Isso também é um tipo de pratista. Assim como os Mayavadis querem provar, olha, nós abandonamos tudo, Kamini, Kanchana, nós somos renunciados. Nós até renunciamos Krishna, aquele grande tesouro. Nós somos grandes renunciantes. Então, no caminho do renunciante, você é o maior, realmente. Você vai obter um local no inferno, porque a sua posição é muito elevada no caminho da renúncia. Mas aqueles que afirmam que eu não preciso de pratista, ele também está demandando mais pratista ainda. Por quê? Por meio da renúncia dele, por meio da aparente renúncia dele, as aparentes atividades deles, eles querem provar que eu não preciso de pratista. Mas, na verdade, ele está demandando mais e mais pratista. Aqueles que têm aversão a Kamini Kanchana, ou seja, a mulheres e riqueza, eles vão sentir o efeito em dobro em suas vidas. Aqueles que odeiam Matadis, ei, Matadis, sai daqui, eu sou um brahmachari, você é um idiota. Você não tem darshana, ela é uma Matadi, e daí? Ele quer se mostrar como um grande brahmachari. Isso significa, Prabhupada dizia com frequência, muitas vezes Prabhupada quis explicar este verso, mas eu sou um camelo. Eu não pude entender. Prabhupada muitas vezes quis falar isso. Prabhupada muitas vezes quis dizer. Esse verso diz, para praticar Bhakti Yoga, eu não posso ter nem excesso de desapego, nem apego. Muitos incidentes eu quero contar, mas o tempo não permite. Se algum dia, se o tempo permitir, se eu for viver mais, eu posso falar pelas suas bênçãos. Se eu tiver alguma atitude negativa para com Matadis, esteja certo que eu tenho alguma fraqueza. Esteja certo que eu tenho alguma fraqueza para com Matadis, Kamini, Kanchana, grande tolo. Então, em todo o mundo, eles querem provar que ele é um grande sadhu. Eu não quero dar o nome, é da missão X ou Y. Ele quis provar, e em toda parte as pessoas são tão idiotas que elas estão falando, aquele sadhu é tão grandioso, que se alguém der uma moeda na mão dele, a mão dele começa a queimar. Ele fala, está queimando, está queimando. Alguém me dê água. E Prabhupada, Bhaktivinoda falou, grandes tolos. As pessoas são muito tolas. E esse homem falou diante de um homem jovem. Falou, olha, você é casado? E ele falou, oh meu Deus, você já casou? E você já tem um filho? Ele perguntou. Você já tem um filho? E o homem falou, sim, sim. E ele falou, então como que você pode fazer bhakti? Veja, ele é um grande idiota, o mundo inteiro é idiota. Eles não entendem o que é devoção. Eles não entendem. Esse tipo de explicação
Os Mayavadis dizem, se você estiver na vida familiar, então veja, se você ficar no quarto que está cheio de fuligem, sabe? Então, de alguma maneira, você vai tocar na fuligem, no carvão, e isso vai te manchar. Mas este não é o Siddhanta da devoção pura. Eu posso falar sobre isso algum dia, porque hoje nós queremos falar outro Siddhanta Vichara. E eu posso provar quão idiotas são as pessoas do mundo inteiro. Algum representante dessa sociedade Mayavada, ele foi dar uma palestra na América, numa assembleia religiosa, e ele falou, meus irmãos e irmãs da América, e todas as pessoas idiotas começaram a aplaudir. Mas você pode me mostrar, eu posso te dar essa palestra na sua mão. Você pode ler e me mostrar que ensinamentos você pode receber ali? Que indicação da vida devocional você pode ter ali, naquele discurso material? Mas todas as pessoas materialistas estão aplaudindo. Elas não conseguem entender Prabhupada. Elas não podem entender. Se elas nascerem milhares de vezes, ainda assim, elas não vão poder entender Prabhupada. Mas elas podem entender eles. Porque as pessoas vão aprovar pessoas de natureza semelhante. Elas são Mayavadi, eles são Mayavadis. Então ele é muito bom, porque ele combina comigo, com o meu humor. E como que elas podem aprovar Prabhupada? Como que elas podem aprovar Bhaktivinoda Thakur? Como elas podem aprovar Keshava Goswami Maharaj? Como eu posso esperar que milhares de pessoas do mundo inteiro possam ouvir o meu Harikatha? Se alguém ouvir, eu vou pegar a poeira dos pés de lótus dessa pessoa. Eu estou sentado na Vyasasana. Eu posso prestar reverências para aquele homem, para aquela Mataji, aquele Pitaji, porque eu não posso esperar. Eu não posso nem mesmo esperar. Como é possível uma alma condicionada a ouvir esse tipo de Harikatha? Então, certamente eu vou prestar reverências aos pés de lótus. Talvez seja uma Mataji ou um Pitaji. Esteja certo, não estou mentindo. Quem é que pode ouvir esse tipo de discurso flamejante que vai te tornar totalmente nu, que vai te deixar totalmente nu, para que você possa começar o verdadeiro Haribhajana? Não deve haver nenhuma cobertura, Labha, Puja, Pratishta, Anabilasa, nenhuma cobertura, nenhuma mancha. Então você pode começar o Haribhajana. Então, Guru Vaishnavas puros, primeiro de tudo, eles te deixam nu. Eles fazem uma grande cirurgia no seu coração. E você vai gritar, me deixe, eu não quero ser operado. Essa é a condição. As almas condicionadas, se você quiser fazer algo bom, se você quiser buscar o bem absoluto para elas, elas vão querer te rejeitar. Sim, essa é a tragédia, ou a comédia, como quer que você queira chamar. Essa é a vida de Guru Vaishnava. As pessoas sempre vão rejeitá-los. Sempre, você pode ver no mundo inteiro. Guru Vaishnavas puros, todos querem matá-los, querem chutá-los, rejeitá-los. Por quê? Eles estão falando sobre a verdade absoluta. Eles querem fazer uma grande cirurgia no seu coração. É por isso que eles não podem desfrutar de popularidade. Mas você, seu tolo, você deveria entender, perceber que tipo de sacrifício imenso eles têm na vida deles. Eles poderiam cantar muito bem, eles podem falar Harikatha, Kirtana muito bem, eles poderiam desfrutar de total popularidade, mas eles não têm nenhum interesse nisso. Mas você não consegue entender as glórias deles, quanto sacrifício eles têm. A vida inteira deles é dedicada a Harikatha, Kirtana do Senhor Supremo. A única meta deles é dar total satisfação para Gaura Hari, o pai do Sankirtana, Gaura Nityananda, Radha Govinda. Eles não buscam um interesse pessoal. Mas as pessoas, como são tão tolas, elas não entendem o humor dos Vaishnavas puros. As pessoas são tão tolas, não conseguem entender, não conseguem perceber. Às vezes, um devoto alemão que faz algum seva comigo, às vezes ele fala, Maharaj, você é como um detetive. Assim como na polícia, quando ela vai te prender, eles têm alguns agentes secretos que vão ali prender a pessoa. Então, se realmente eu tenho acharana, uma boa conduta, então se você fala isso, é bom. Mas se eu não tiver acharana, então esse comentário
eu não vou apreciar. Eu vou me sentir mal. Porque se eu não tenho acharana, se eu não tenho uma conduta ideal, né, eu estou tentando 100% me estabelecer no acharana mostrado por Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Isso está certo. Eu não sou um guru, eu não sou um Vaishnava, mas eu estou tentando dar o meu melhor para me tornar um sadhu puro. Este é o meu objetivo máximo na minha vida. Agora eu quero explicar aqueles cientistas, aqueles que descobrem algo. Você pode até brigar comigo. Maharaj, eles fizeram isso para todo mundo. Sim, eles fizeram para todo mundo. Mas, ainda assim, eles têm algum desejo de reconhecimento, pratistasha. Pratistasha, o desejo por reconhecimento é algo que mesmo depois de bilhões de nascimentos é praticamente impossível de evitar esse aroma, essa marca do desejo de reconhecimento, de pratista. Praticamente impossível. Praticamente impossível. Até mesmo porque a pessoa pode abandonar Kamini Kanchana, ou seja, o desfrute sensorial e o dinheiro. Kamini Kanchana podem permanecer na sua vida até o momento da sua morte. Mas, pratista, o reconhecimento, é algo que tem uma raiz tão profunda. Pratistasha tem uma raiz tão profunda. E as pessoas são tão espertas que até mesmo depois da morte, elas querem ver, elas querem garantir que o nome delas esteja impresso no livro de história, dizendo, ele fez isso. Aquele homem subiu no Everest. Eles assumem até risco de vida para isso. Ainda assim, eles têm o desejo de reconhecimento. Talvez você pode dizer que Laila dá a vida para Majnu. Talvez você possa dizer que Deila não queria viver sem Jim. Talvez você possa dizer. Baba está falando como se fosse o Romeu e Julieta da Índia, né? Essas histórias. Damayanti não conseguia viver sem Dolo. Esses são esses grandes assuntos, histórias de amor jamais vistas na história da civilização humana. Esse maior idealismo eles podem mostrar, mas esse idealismo é para materialistas, não é para Vaishnavas puros. Guru Vaishnavas puros não são tão tolos. Por que eles vão valorizar esse tipo de amor? Qualquer tipo da sua etiqueta, do seu comportamento, qualquer tipo de sacrifício mostrado por você, qualquer tipo de excelência que você mostrou em sua vida, isso não tem nenhum valor diante de Guru Vaishnavas puros, até e a menos que seja feito para Guru Vaishnava Bhagavan. Até e a menos que seja feito para Krishna. Então esse Bosha, ele quis até dar a sua própria vida. E quando ele foi sentenciado à morte, ele recebeu sentença de morte. Ia ser enforcado. E ele estava ali de pé, e ele cantou uma canção final. Ele diz, pátria amada, por favor, me dê permissão. Logo, eu vou abandonar este corpo, mas eu quero voltar na sua terra. Eu sou o seu filho. Você pode me reconhecer ao ver a marca dessa corda no meu pescoço. Então me permita, pátria amada. Ele cantou dessa maneira. Então, muitas perguntas têm vindo até mim. A pessoa me pergunta, Maharaj, aqueles que deram a vida para a sua nação, eles se tornam fantasmas? Muitas perguntas as pessoas me fazem. Às vezes, tem essas canções nacionais que têm algum toque de espiritualidade. A gente não vai cantar,
mas tem algum toque espiritual, porque eles estão dando o seu corpo pela pátria. E especialmente esta Índia é a terra do cultivo espiritual, a mãe Índia. Mas Prabhupada quis falar isso diante de Netaji Chandra Subhas Bose. Ele falou, veja bem, esse mundo é relativo. Todo esse mundo é relativo. Nós queremos, nós deveríamos encontrar o nosso local permanente em Goloka, no mundo absoluto. Mas seja Netaji Chandra Bose, Khudiram Bose, eles têm algum toque de desejo por pratista, porque de qualquer maneira eles não estão sacrificando sua vida para Guru, Vaishnavas puros e Bhagavan. Então, o desejo por pratista é algo tão sutil, tão profundamente enraizado, que até mesmo depois da morte, eles querem que as pessoas, depois da minha morte, possam me glorificar. Ah, Chandra Bose era tão grandioso. As pessoas podem glorificar o nome deles depois da morte. Então, a pratista material, o desejo por reconhecimento, é praticamente impossível. Então, aqueles grandes poetas, Rabindranath Tagore, escrevem algo. Esses poetas materialistas, Rabindranath ele tem um toque de espiritualidade, porque ele se encontrou com Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, e Bankim Chandra Upadhyay também escreveu esse hino nacional. Muitos, eles deram a vida pela pátria. E os jovens, o sangue deles fervia ao ouvir esse Vande Mataram, esse slogan. Então, eles têm um toque de espiritualidade, mas não é totalmente espiritual. Então, Prabhupada sempre quis provar que nós devemos nos livrar de história e alegoria. História e alegoria. Eu posso falar sobre isso amanhã. Então, na verdade, até mesmo depois da morte, nós esperamos que, até mesmo depois da minha morte, as pessoas podem seguir glorificando o meu nome. Então, o desejo por pratista é tão profundamente enraizado, é tão corrupto, que você não consegue se libertar. Então, está escrito no Bhagavatam muitas coisas, mas o tempo não permite. É por isso que, na verdade, se você agir com devoção, mas não for Kevala Bhakti, devoção pura, absoluta, então se for uma devoção contaminada, você não poderá obter 100% de sucesso. É um grande problema. Então, sempre, a todo momento, e Raghunatha Goswami Pada explicou, e Prabhupada também falou em seu Vaishnava Que, mas ninguém quer ler. E nenhum acharya quer mostrar estes pontos, eles querem esconder. Eles não estão projetando. Are, pare de dar palestra, pare de dar palestra, pare de dar palestra e tente mostrar o que Prabhupada falou, Bhaktivinoda Thakur falou. Este deve ser o seu Harikatha. Não fique dando palestra. O seu Harikatha é Jiva-hinsa, eu posso provar. O seu Harikatha é uma violência contra a alma. Em nome de um Harikatha doce, você está cometendo Jiva-hinsa, eu posso provar 100%. Posso provar 100%. Tente falar o que Prabhupada falou. Ninguém quer dar instrução para os devotos, os discípulos, falando, hey, você deve ler este. Quem é um Vaishnava? Vaishnava que todo dia você deve ler. Shanta Goswami Maharaj falava, hey, todo dia você deve ler. Vaishnava que? Keshava Goswami Maharaj também falava isso. Ali está escrito. Jorera Potishta Sukori Vishta. Jorera Potishta Sukori Vishta. Jorer Potishta, material Potishta. Pratista material é como as fezes de um porco. Ou seja, quando um porco faz fezes, não é? Mas veja, que o porco, ele come fezes. Ele come urina e fezes. Urina e fezes são algo que você rejeita, que você joga fora.
Esta é a criação inigualável do Senhor Supremo. Aquilo que você joga fora como fezes e urina, alguém vai aceitar como algo muito bom. Aquilo que você joga fora, aquilo que você rejeita em forma de urina e fezes, isso se torna algo muito importante para outra Jivatma. Tente entender, abra os seus olhos. Eu não vou permitir que você seja cego até hoje. Tente abrir seus olhos e tente ver a verdade absoluta. Que tipo de fantasma tem dentro do seu cérebro? Tente entender. Que fantasma? Em Bengali, os nossos pais e descendentes falavam: a semente de mostarda com a qual você vai expulsar o fantasma, dentro dessa semente de mostarda tem um fantasma. Em Bengali eles diziam, sorrindo, Gurupad Padma também dizia: Baba, je sorse diye bhut charabo, sei sorser bhetor bhut ঢুকে রয়েছে। Baba, যে সরষে দিয়ে আমি ভূত ছাড়াবো, সেই সরষের ভেতর ভূত ঢুকে রয়েছে। Você entende o significado? Você está aprendendo Bengali, seu grande tolo? Você não entende a diferença entre Jal Kabal e Kabal Jol? Ah, é a mesma coisa? Qual é a diferença entre Kabal Jol e Jol Kabal? Ah, Maharaj, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Você deve entender isso. Pode te destruir. Jal Kabar é uma cobra. E o outro é água potável. Então qual é a diferença? Você sabe, seu tolo? Então eles dizem: a semente de mostarda com a qual você quer expulsar um fantasma do corpo de um homem, mas dentro dessa semente de mostarda tem um fantasma. Então como você vai poder expulsar o fantasma? É a mesma coisa. Essas regras e regulações neste mundo material, de todos os líderes políticos, todas as regras e regulações, todas as regras e regulações são para você e para mim, não são para eles. E todos os grandes líderes espirituais, eles fazem muitas regras. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Mas todas as regras são para eu e para você, porque você e eu somos tolos. Mas isso não é aplicável para eles. Eles não estão aplicando essas regras na vida deles. Eles são como papagaios, sabe? Ele fala, o papagaio: o caçador pode vir, pode te pegar. Ele vai fazer uma armadilha, te agarrar e ir embora. Tenha cuidado com o caçador. Mas, seu tolo, ele já está dentro da armadilha. Ele já está dentro da armadilha. Ele já está dentro da rede daquele caçador. Com o tolo, e ele está falando, de dentro da armadilha ele fala: seu tolo, você está falando evidências das Escrituras. E Keshava Goswami Maharaj dizia, Prabhupada dizia, que até demônios podem citar as Escrituras. E daí? Até mesmo os demônios podem citar as Escrituras. E daí? Que valor a gente precisa dar? A gente vai valorizar isso? Você vai valorizar isso, seu tolo? Que valor isso tem para nós? Aqueles que são demônios, como Hiranyakashipu, falou Harikata. Ele falou: Amba, tenha cuidado, a vida é instável. Are, seu tolo, primeiro tente entender que a vida é instável. Ele estava dando uma palestra diante da mãe e da esposa de Hiranyaksha, que é o irmão dele. Ele estava dando palestra. Ei, Amba, a vida é instável. Essa é a situação, tente entender. Então, essa é a situação. Então, Prabhupada escreveu: aquilo que Ravana quis coletar em toda a sua vida, mas eu sou pior do que Ravana. Aí você vai falar: Hare Maharaj, mas se você falar assim, ninguém vai ouvir o seu Harikata. Mas isso é bom para mim. Gurupad Padma dizia, algum homem veio e perguntou para ele: Maharaj, você está escrevendo dia e noite, quem é que vai ler todos esses livros? E Guru Maharaj riu. Ele falou: meu filho,
Eu não estou escrevendo para receber pratista. Este é o seva que Prabhupada me deu. Prabhupada me deu uma caneta. Prabhupada me deu uma caneta. E até hoje, até agora, eu já estou idoso e eu sigo escrevendo. Não é para receber pratista. Se até mesmo uma Jivatma for beneficiada de alguma maneira, eu sei que ninguém vai ler. Eu sei que ninguém vai ler o Gaudiya, Sadhyana Toshani, eu sei que ninguém vai ler. Mas se de alguma maneira, e é por isso que nós estamos nos dando esse trabalho em publicar em formas bem pequenas, com uma imagem e tudo mais, com algum conselho de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, e a essência do Harikatha, de um discurso Gaudiya, dessa maneira. Então, Prabhupada diz que Ravana, em toda a sua vida, ele quis coletar pratista, ele quis controlar até mesmo os semideuses. Ele falava, hey, vocês devem me obedecer, porque eu sou Ravana. Então, todas as regras estabelecidas pelos políticos e policiais são para nós, não são para eles. Nós somos todos reis no nosso próprio reino. Isso é chamado de liberdade. Nós somos grandes idiotas. Nós estamos desfrutando de liberdade. Rabindranath escreveu, todos nós somos reis no nosso próprio reino. Ah, esse rei é tão cabeça aberta, ele é tão bom. Nós queremos provar. Então, todos nós somos reis. Nesse campo do Bhajana, quem é que vai controlar? Ah, todos nós somos reis. Você deve parar de falar Harikatha. Sim, eu vou parar, mas depois da morte, não antes disso. Porque esta é a instrução de Prabhupada. Sigam falando a verdade absoluta, essa verdade nua. Talvez o mundo inteiro possa ir contra você. Por que você vai se preocupar? Balarama está com você. Não pare de falar a verdade absoluta em nome daquela citação. Sim, eu vou te causar tensão. Sim, eu vou te pressionar. Eu vou te insultar para te ocupar em Harikatha. Eu não tenho nenhum interesse pessoal, seja certo disso. Seja certo disso, eu não tenho nenhum interesse. Ouço Harikatha ou não ouço Harikatha. Eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Eu não me preocupo se você vai ouvir o Harikatha ou se você não vai ouvir Harikatha, não tenho nenhum interesse nisso. Prabhupada diz, todos os dias você deve ler e entender este Vaishnava que não desperdice o seu tempo. Nós não temos tempo para limpar nossa mão, nosso pé, tão sujo. Se você olhar meu pé, está tão sujo. Eu não posso lavar direito. Não consigo cuidar, não tenho tempo. A vida está passando todos os dias, o sol nasce e o sol se põe. E a vida está indo embora. O sol nasce e o sol se põe, como o vento. O tempo e a maré não esperam por ninguém. E nesse intervalo, como que a gente pode fazer um Guru Seva perfeito? Eu sei que a vida está passando e é por isso que se eu tiver esse tipo de sentimento, eu não posso permitir que um segundo seja desperdiçado. Eu não posso perder tempo na minha vida, não. Não. Continuamente. Prabhupada dizia, Prabhupada deu o exemplo, e Raghunatha Das Gosai também falou, Pratishta Shabhidishta Sapacharamani Merdinatet. Sapacharamani. Raghunatha Das Gosai falou, Sapacharamani é uma mulher de casta baixa. Uma mulher de casta baixa. De casta muito baixa. Sapacharamani. No estrangeiro, como no Japão, na China, eles cozinham. Bharata Maharaj contava isso. E eu vi também publicado por alguma sociedade, eles contam. Bharata Maharaj contava desse Kuta Pitta, que significa um bolo de cachorro. Bolo de cachorro
Sim, bolo de cachorro é muito saboroso. Então, aqueles que são tribais, primeiro, eles vão dar muita comida para um cachorro, até o pescoço. Alimentos muito saborosos. E aquele cachorro come, come, come. Porque às vezes ele tem alimento, às vezes ele não tem, nunca tem garantia, né? Então, ele está comendo aqueles alimentos até o pescoço. Depois disso, eles batem naquele cachorro de todos os lados. Eles cercam o cachorro e batem nele de todos os lados, até ele morrer. Eles batem até ele morrer, e depois disso, de bater no cachorro até ele morrer, eles colocam ele no fogo para assar, no fogo ardente. E depois disso, depois de assar o cachorro, eles vão tirar ele do fogo e vão cortar a barriga daquele cachorro e pegar o intestino e vão achar aquilo maravilhoso. Eles começam a dançar, beber vinho e comer esse kutapita, ou seja, bolo de cachorro. Isso se chama bolo de cachorro. Então, essa é a nossa situação. Essa Sapatyaramani, essa mulher de casta muito baixa, ela está cozinhando a carne de cachorro e ela é de casta tão baixa, um comportamento tão impuro. E Raghunatha Das Goswami está comparando a pratista com essa mulher de casta baixa. Pratishta sadhishta Sapatyaramani meridinatet. E Prabhupada diz, ainda mais do que isso, Prabhupada diz que pratista é as fezes de um porco. Prabhupada diz, Prabhupada comparou pratistasha com as fezes de um porco. Então veja, fezes e urina não é algo que nós vamos aceitar. Nós vamos rejeitar, vamos jogar fora. Ei, jogue fora, isso é inútil. E aquelas fezes e urina é algo maravilhoso, porque nesta criação, fezes e urina se tornam algo muito importante para outra Jivatma. Aqueles pequenos insetos, eles crescem nas fezes, eles vivem nas fezes muito bem. E o porco vai comer urina e fezes. Eles comem urinas e fezes. Agora tente entender, eles comem urina e fezes e novamente fazem fezes. Então, qual deve ser a qualidade das fezes dele? Se você tem um simples cérebro, tente entender. Eles comem fezes e novamente vão fazer fezes. Então, tente entender o tipo de qualidade dessas fezes. Então, Prabhupada queria cuspir no desejo de pratista. Guru Vaishnavas puros querem cuspir em pratista. Eles querem cuspir em pratista. Se você der reconhecimento para eles, eles podem sair correndo. Eles não vão mais falar Harikatha. Se você der pratista, eles podem ficar bravos. Madhavendra Puripada saiu correndo, foi embora. Por causa dessa pratista. Se você for dar pratista, eles não têm nenhum interesse nisso. Prabhupada sempre quis falar dessa maneira. Aqueles que vão coletar dinheiro e posição e vão utilizar isso para sua própria pratista. Prabhupada dizia, aqueles que estão coletando nome, fama e posição, e com o que eles coletaram do estrangeiro, de vários locais, se eles vão usar isso para si próprios, direta ou indiretamente, então, ó Senhor Supremo, me abençoe. Aqueles que estão utilizando tudo que coletaram, Lava Puja Pratista, para si próprios, ó Senhor Supremo, me abençoe para que eu não precise ver o rosto deles a minha vida inteira. Ó Bhagavan, me abençoe para que eu não precise ver o rosto deles. Às vezes, eles vão organizar, às vezes, eles organizam o próprio Avirbhava Tita, tipo um aniversário. Às vezes, eles organizam o próprio Avirbhava Tita. Eles são muito espertos. Por meio de um homem inclinado, eles vão gastar
milhões de rúpias, até mais de que 3, 5 milhões de rúpias, porque eles têm bilhões de dólares. Mas eles vão falar diante da Assembleia que foi aquele homem, aquela mulher que financiaram. Eles gastaram, né, milhões de rúpias no meu Avirbhava Titi, mas isso não é a verdade. Eles não podem tocar a Shalagrama, eles não podem tocar Nishinradeva Mandir para falar de onde que veio esse dinheiro. Então você que coletou, mas você quer provar que aquela Mataji deu, aquele devoto deu, da América, você quer falar isso. Mas Guru Vaishnavas puros sabem de tudo. Ou seja, você está gastando o seu próprio dinheiro que você coletou para servir Guru Vaishnava Bhagavan. E você está gastando como água no seu próprio Avirbhava Titi. Esta é a situação. Eu posso te enganar. É muito fácil fazer você de bobo. Você não tem Shastra Vichar, Shastra Siddhanta. Mas eu não posso fazer Guru Vaishnava de bobo. Eles vão me identificar imediatamente. Eles podem perceber quem eu sou imediatamente. Eles podem entender tudo. Eles têm olhos de raio-x. Você pode tentar fazê-los de bobo, mas eles podem entender tudo, porque eles estão repousando aos pés de lótus de Nityananda. Então, você não pode escapar. Dessa maneira, na verdade, toda a situação de todo mundo está contaminada. É o meu pedido aos seus pés de lótus, de todos vocês é o meu pedido. É o meu único pedido. Este é o meu único pedido. Eu não tenho nenhum outro pedido. Este é o meu único pedido. Eu estou pedindo para vocês que vocês tentem compartilhar este Harikatha e tentem falar tudo que Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur falou. Tentem ignorar aqueles outros Harikathas que estão tentando te dar desfrute. Tente rejeitá-los. Aqueles que não estão falando sobre Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, tente rejeitá-los. Rejeitar aqueles acharyas. Né? Rejeite, nós não estamos interessados naqueles Harikathas, nós apenas estamos interessados em Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Então, este é o único pedido que eu tenho para todos os devotos do mundo. Por fim, todos nós vamos morrer. Quando é que eu vou abandonar o corpo? Quem sabe? Mas enquanto eu estiver vivendo, eu posso latir como um cachorro. Especialmente, alguns devotos estão orando por mim, aos pés de lótus do Guru Varga deles, para me dar uma vida longa, mas eu não quero viver por muito tempo. O que eu posso fazer? Todo mundo, essa situação tão negativa ao redor, como que nós podemos ter interesse em viver aqui? Toda essa situação negativa em toda parte. Então, Gaurangoika Goti Dvajasitamati Sigauradhamastiti Sasasaika Vitir Kushanga Virati Dusto Vetha Niskriti Sirupaika Rati Sanatananati Sijivate Jostuti Shishidhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Shishidhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Vanchakalpaturusike Pasindhu Bhavicha Patitanang Pavane Bhavishna Bhyo Namo